A cena volta para quando Seira se desculpou com Masato, avisando que já estava indo embora. Ele se assusta com a atitude repentina e até tenta segui-la, mas é parado por alguém. Era Aika. Impedindo, ela toca o rosto dele e avisa, com uma expressão muito séria, que ele não poderia controlar os perigos do mundo lá fora. Masato tenta argumentar que Seira parecia pálida, mas, sem saber como responder à fala de Aika, consegue apenas se virar e vê-la partir, perguntando-se o que deveria ter feito naquela hora. Ele não nega que sentiu medo, e talvez aquilo tenha sido melhor do que deixar as coisas continuarem como estavam. Masato admite já saber que Seira tem sentimentos por ele. Caso contrário, não viria à loja toda semana para gastar dinheiro com ele. Cabisbaixo, no entanto, reflete que apenas tem uma boa impressão dela, e isso é tudo o que sente. Ele acredita que Seira seja genuinamente uma boa pessoa e a acha muito engraçada quando fica bêbada. Ela também é incrivelmente bonita, e se alguém como ela se interessar por você, é claro que é normal se deixar levar. Até agora, ele se pergunta se ela chegou bem em casa. É então que alguém pergunta se está fazendo o exercício corretamente. Shiori estranha a falta de resposta e chama por Masato, assustando-o. Ele disfarça e concorda que ela fez certo. Shiori observa o rosto dele e percebe que ele está pálido e avoado, mesmo que continue bonito como sempre, o que a deixa preocupada. É claro que ela encara isso como sua grande chance de demonstrar preocupação e fazer os sentimentos dele por ela dispararem. Masato, sem graça, sugere que façam um intervalo. Shiori aproveita para comentar que ele parece um pouco distante hoje e pergunta preocupada se aconteceu algo, enquanto pensa por dentro que esse foi um comportamento genuíno de 100 mil pontos. Masato tenta negar, mas com uma cara dessas, Shiori tem certeza de que algo aconteceu. Mesmo que ele não queira que ninguém se intrometa, e embora ela queira aumentar seus pontos com ele, Shiori também está genuinamente preocupada. Sabendo que não é muito confiável, ela assegura com um sorriso gentil que ele pode ao menos desabafar se quiser. Esse gesto com certeza valeu 1 milhão de pontos. Masato se pergunta se esse é o tipo de coisa que deveria falar com ela, mas acaba cedendo e diz que é sobre um amigo, uma mentira que Shiori percebe na mesma hora. Ele conta que esse amigo trabalha em um café e tem uma cliente frequente bem direta. Na hora, Shiori fica feliz por saber que Masato trabalha em um café, já querendo vê-lo de uniforme. Masato continua a história, contando que o amigo gosta de conversar com essa cliente, mas ela acabou chegando perto demais e ele a empurrou por reflexo. Como esse amigo não gosta dela desse jeito, agora não sabe como tratá-la. Shiori reflete sobre a situação. Tratando-se de Masato, é normal que uma ou duas mulheres o persigam, e normalmente ela apenas diria para ele ignorá-la. No entanto, vendo o rosto preocupado dele, sabe que essa não é a coisa certa a se dizer. Ela admite para si mesma que não consegue controlar seus pensamentos de simulador de romance e que isso é um problema, mas pergunta se o mais importante não é como o amigo dele se sente. Diz que se ele não desgosta da cliente, deveria ser mais claro com ela. Obviamente, também é importante que continue impondo limites a partir de agora. Masato concorda, o que a pega de surpresa. Ele sorri e agradece, feliz por ter falado com ela, o que parece ser um golpe crítico em Shiori. Ele se desculpa sorrindo e pede para voltarem à lição. Ela tem certeza de que mandou muito bem. Aquele sorriso dele é o suficiente para melhorar o seu dia. Shiori concorda em voltar aos estudos, certa de que sua posição melhorou aos olhos de Masato. Porém, só agora para pensar. Se o que ele disse é realmente sobre si mesmo e não sobre um amigo, ela não acabou de incentivar a vida amorosa dele. Mais tarde, enquanto vai para o trabalho, Masato reflete sobre o que Shiori disse a respeito de como ele se sente. Ele não desgosta de Seira, mas é verdade que ela o assustou. Ao sair pela porta dos fundos, conclui que é por isso que não consegue chegar a uma resposta tão simples. Lá fora, dá de cara com seu senpai, que fica surpreso ao vê-lo. Masato não veio trabalhar, mas sim pedir conselhos a ele. Mesmo neste mundo onde os homens são diferentes, o jeito que Yuzuki pensa é semelhante ao seu. Pelo que Masato sabe, ele tem experiência em todo tipo de coisa, e é por isso que queria ouvir a opinião dele. Após escutar a história, o senpai sugere que ele apenas segure a onda por enquanto. Ele também viu Seira, então tem certeza de que ela gosta dele.
seguindo seus instintos masculinos, sabe que a situação só ficaria mais feia se continuasse daquele jeito. O que é justamente o que assusta Masato. O senpai alerta que não é nenhum especialista e que pode acabar dando um conselho errado, mas Masato está ciente disso. Faz parte do motivo pelo qual veio perguntar diretamente a ele. O senpai conclui dizendo que se estivesse no lugar dele, diria a Seira que não a estava rejeitando e tentaria fazê-la voltar ao bar, pois deve ter sido um baita susto ser rejeitada pelo seu garoto favorito. Seira provavelmente pensa que não poderá mais voltar ao bar. Por isso é importante que Masato deixe claro que apenas ficou surpreso. Afinal, ele deve estar feliz com o interesse dela, já que, se as garotas não gostassem dele, não pediriam por seus serviços. O senpai conta que também estabeleceu certos limites no passado e conclui que não se pode odiar alguém que deliberadamente quer o seu bem. Mesmo hesitante, Masato concorda, sabendo que o senpai está certo. Como quer continuar se dando bem com Seira, ele tentará pedir a ela que não ultrapasse certas linhas. O senpai tenta tranquilizá-lo, dizendo que a própria Seira ficará mais calma se souber até onde pode ir. Ele também o lembra de que, se ela insistir mesmo assim, Masato só precisa manter distância e contar a Aika que a banirá do bar. Porém, ao se lembrar do sorriso de Seira, Masato torce para que não chegue a esse ponto. Pensando bem, ele percebe que nunca disse nada do tipo a ela, mas o senpai nota sua preocupação e avisa que impor esse limite é o normal, então ele não precisa se esquentar. Aliás, o senpai comenta que ela é bem bonita e pergunta por que Masato não tenta dormir com ela de uma vez, o que o pega totalmente de surpresa. O senpai ri da reação, achando-o muito inocente, enquanto Masato pede para ele não dizer essas coisas do nada, questionando-se se realmente veio pedir conselhos para a pessoa certa. É quando alguém interpela o senpai, perguntando o que ele está dizendo a Masato. Assustado, o senpai vê que era Aika. Percebendo que a bronca vai sobrar para ele, inventa que o intervalo acabou e precisa voltar. Enquanto traga seu cigarro eletrônico, Aika pergunta se estavam falando sobre aquela cliente e Masato concorda. Aika só se importa em ver Masato seguro e saudável. Se isso significa que a cliente não voltará mais, que seja. Porém, ela sabe que ele não ficará satisfeito com essa atitude. Não que esteja tentando atuar como guardiã dele, afinal ele deve ser popular na faculdade, então talvez nem seja da conta dela. Ela só não quer que ele se meta em problemas por causa do bar. Aika percebeu que ele ficou com medo, e a maioria das pessoas nem iria querer ver Seira depois daquilo. Masato não nega que sentiu medo, mas não sabe bem como explicar. Quando se conheceram, ela era retraída e foi se soltando aos poucos, mesmo quando insistia que não gostava dele, embora fosse óbvio o contrário. Ele também ficou feliz quando ela o acompanhou. Mesmo que ela exagere quando bebe, fazendo birra como uma criança e soltando tudo o que tem guardado, Masato sabe que ela passou por más experiências no passado. De todo o coração, ele só quer que Seira seja feliz e acha que não pode odiá-la. Aika questiona se ele não está apenas com pena dela, alertando que simpatia sem coração só gera dor ao outro lado. Masato não nega que sinta simpatia, mas garante que não é só isso. Como ele parece decidido, Aika prefere não falar mais sobre o assunto. No fundo, tudo isso ajuda nas vendas do bar, o que a agrada. Mas ela exige que ele perceba de uma vez que essa luz que emite é muito mais chamativa para as mulheres do que ele imagina. Ela diz que está tudo bem se ele errar, mas o alerta para avisá-la caso as coisas fiquem ruins. Masato agradece pelo apoio. Mesmo que Aika não pareça satisfeita e considere que o que Seira fez não é digno de elogios, ela admite que talvez fizesse o mesmo se fosse uns 10 anos mais nova. Chegando a entendê-la, por mais que Masato ache difícil acreditar nisso. Enquanto guarda o cigarro, Aika começa a contar sobre seu passado, mas muda de ideia para não parecer velha. Ela pergunta se ele já está indo embora e avisa que ele poderia trabalhar hoje se quisesse, mas Masato confirma que já está de saída. Ela lhe empresta um guarda-chuva, avisando que vai chover, e manda ele tomar cuidado e não fazer desvios, o que o faz reclamar, dizendo que não é mais criança. Enquanto pega o celular, Masato reflete que, após ouvir a todos, ainda não entende completamente seus próprios sentimentos, mas acha que já sabe o que deve fazer. Assim, envia uma mensagem para Seira. Caminhando sob a chuva, ele se pergunta se ela viu o recado ou se já encontrou outro bar. Mas,
Ao se lembrar dos momentos que passaram juntos, torce para que não seja o caso. Continuando seu caminho pelo parque, ele avista uma figura ao longe e se pergunta o que é aquilo, já que a pessoa não parece usar guarda-chuva. Mas é claro que aquela pessoa é Seira, parada como se fosse um chefão de Dark Souls. Quero mandar um salve especial aos membros do canal, @cauantenório64, @lucasbernardo9030, @cold42, @fuxian589, @satinoel, @rodiogogost3129, @techepperbr, @ademilson moura, 60571, @pedrohenrique, @bonesquit, @reai11, @samuelterra ai9v3 e também Edson Miguel Fernandes, 1954. E se você quiser ajudar o canal, mas não pode virar membro, deixa o like, comente e se inscreva, que já ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.